Olá, pessoal! Bom, hoje eu não estou na esteira, eu tô com o pé doente, machucado, tô com a minha unha bem machucada, então não estou fazendo esteira nesses dias, porque minha unha encravou, eu não sei o que que aconteceu, e aí eu tenho que esperar ela se refazer para eu poder voltar a fazer a esteira. Mas eu tô fazendo o programa ainda assim, tá? Sem estar na esteira. Hoje eu vou começar um programa, uma série, que eu acho interessante, né, para a gente falar aqui no canal, que são situações machistas que a mulher lida no dojo, tá? Nas artes marciais, quando ela tá treinando, quando a mulher tá treinando, né, nos dojos, existem algumas situações que acontecem e que são situações machistas, né? Que o homem demonstra o machismo dele, tá? Nessas situações. Eu acho interessante a gente falar dessas situações e tem nomes, tá? Esses comportamentos machistas, né, do homem nos dojos, fazendo determinadas coisas que caracteriza como um comportamento machista, tá? Em dojo. Ele tem nome, tá? Esses comportamentos. Eu acho importante a gente falar sobre isso, porque para o homem entender, né, o praticante de arte marcial, o homem, o sensei, os professores, eles entenderem que o comportamento que eles têm é machista, tá? Tem um nome esse comportamento, e para a mulher também entender, porque eu percebo, né, que as mulheres marciais, elas não entendem, né? Elas não conseguem identificar um comportamento machista. Elas não conseguem identificar o que é machismo e o que não é no dojo. Eu já percebi isso, porque existe uma falta de consciência da mulher, tá? Da mulher, da praticante de arte marcial. Então elas vivem me falando que não tem machismo no dojo delas. Tem sim, e nós vamos colocar aqui nesse programa, tá? A gente vai falar quais são os comportamentos machistas que os homens têm nos dojos e o nome desse comportamento, tá? Porque para a mulher identificar esse comportamento, né, o comportamento como machista, um comportamento que muitas vezes ela acha que não é machista, tá? É isso, nós vamos dar nomes aos bois, tá? A esse comportamento machista, e o homem também entender que ele tá tendo um comportamento machista quando ele faz isso, tá? Esse comportamento. Esse comportamento que a gente vai falar hoje é um comportamento muito comum dos homens com as mulheres, tá? Infelizmente, não é uma coisa só de dojo. Todas as mulheres já passaram por isso. E é no trabalho, é no relacionamento, tá? No namoro, no relacionamento com o homem, com um amigo. Muitas vezes o amigo também age assim, tá? E nos dojos isso é muito comum. É muito comum esse comportamento, né? Quando você está praticando arte marcial, quando você está num dojo, é muito comum os homens terem esse comportamento que eu vou falar agora, tá? Tanto o colega de treino, quanto né, o amigo, o professor, o sensei, tá? É um comportamento machista. E esse é um comportamento machista, tá, gente? Parece que é comum, mas não é. É machista esse comportamento, tá? E é um comportamento, por que é machista? Porque esse comportamento coloca a mulher como se ela não soubesse. Só o homem sabe, a mulher não sabe, tá? Ele já meio que coloca a mulher, ele subestima a mulher, né? Quando o homem se comporta dessa maneira, ele tá tendo um comportamento machista porque ele se considera como conhecedor do assunto e a mulher não sabe nada, entendeu? Então é isso. Bom, gente, quem já não treinou, qual é a mulher que já não treinou e quando estava treinando, o cara que está treinando com você resolve ficar explicando a técnica para você? Tá? Isso é muito comum em treino, tá? Ou senão, porque ele subestima, né? O homem, ele subestima a mulher, ele acha que a mulher não sabe nada, só ele que sabe, tá? E é um comportamento machista, obviamente, e muito comum na nossa sociedade machista. Então, o homem, ele sempre acha que ele tem que explicar alguma coisa para a mulher, porque ele acha que ele sabe tudo e a mulher não sabe nada, tá? Então, ele sempre parte do princípio que ele tem que explicar. Então, quando você está treinando uma técnica de arte marcial, é muito comum a pessoa que está treinando com você, homem, ficar explicando a técnica para você, tá? Ou ficar criticando, corrigindo a sua técnica. Como se você não soubesse, só ele sabe, tá? Então, o homem, ele tem a ideia de que a mulher não sabe nada, só ele sabe.
entendeu? Isso é subestimar, né, a inteligência da mulher e, obviamente, é um comportamento machista. Isso é muito comum na arte marcial, gente, é muito comum. Toda vez que você vai treinar, nossa, isso aconteceu muitas vezes comigo, isso é muito irritante, né? Você vai treinar com o cara e o cara começa a explicar a técnica para você. Você sabe a técnica, tá? Ele não sabe, ele tá aprendendo, inclusive, né? Quem é ele para explicar a técnica para você? Você sabe a técnica. E se você não sabe, você vai perguntar para o professor, não é ele que tem que explicar a técnica para você. Ele é aluno, ele está treinando junto com você. Então, isso é um comportamento machista. Saibam vocês, homens, né? Vocês, coleguinhas de treino, que é um comportamento machista. Quando vocês estão treinando com uma colega, vocês ficarem explicando a técnica para ela. Né? É um comportamento machista isso, tá? Porque vocês subestimam a mulher. Vocês acham que a mulher não sabe a técnica. Né? É uma forma de subestimar. Então, isso é um comportamento machista, ficar explicando a técnica para a colega de treino. Ficar corrigindo a técnica que ela está fazendo. Você não é sensei. Quem corrige é o sensei, não é você. Então, isso é subestimar a inteligência, o conhecimento da mulher. Bom, esse comportamento muito comum, infelizmente, a gente tem, os homens, eles acham que eles sabem tudo, eles sabem mais que as mulheres, né? Eles subestimam a inteligência das mulheres, e a gente tem pesquisas que as mulheres são mais, que indicam que as mulheres são mais inteligentes que os homens, eu não tenho dúvida disso. Mas o homem, ele continua insistindo, né? Em subestimar a inteligência das mulheres, porque o homem é machista. A gente já falei sobre isso, todos os homens são machistas. A gente vive numa cultura machista que subestima a inteligência da mulher, é como se a mulher não soubesse nada, só o homem sabe, tá? Então, saibam vocês, homens, que quando vocês estão treinando com uma mulher e vocês ficam explicando a técnica para ela, esse é um comportamento machista, tá? É um comportamento machista, desagradável, deselegante, tá? Falta de educação, falta de respeito. Então, quando vocês forem treinar com uma mulher, fiquem quietos. Treino é silêncio, a gente treina em silêncio, a gente não treina falando. Tá? A educação ensina, o rei, né, regras de etiqueta de dojo. Quando você treinar, você treina quieto. Se a mulher tiver alguma dúvida, ela procura o sensei, ela não vai procurar você, tá? Porque você está no mesmo patamar que ela, tá? Então, gente, mulheres, eu tenho certeza absoluta que vocês todas já passaram por isso. Isso é um comportamento machista, tá? Por isso que eu tô falando que o dojo é um ambiente que tem comportamentos machistas o tempo todo, né? Os homens são machistas o tempo todo com a gente, com as mulheres, o tempo todo, né? E isso é um comportamento machista. O nome desse comportamento, gente, ele vem do inglês, tá? É mansplain. Mansplain é homem, man, né? Homem explicando, né? Por isso que tem esse nome, mansplain, que é o homem querendo explicar tudo para a mulher e como se ela não soubesse nada do assunto, só ele sabe. Só ele sabe. E olha que interessante, vocês sabem como surgiu esse termo, o mansplain? Mansplain é o homem palestrinha, tá? Também, assim, uma forma mais jocosa, né? De falar que é o homem querendo sempre dar palestra, explicar as coisas para as mulheres como se elas não soubessem nada. Só ele sabe, tá? Então, isso, saibam, homens, que isso é um comportamento machista, tá? Vocês ficarem explicando coisas para as mulheres como se elas não soubessem nada, né? Ou como se só vocês sabem, tá? Então, deixa eu contar para vocês como é que surgiu esse tema. Esse tema surgiu no livro da Rebecca Solnit, e é um livro que ela escreveu falando sobre isso mesmo. O nome do livro é bem sugestivo. Os homens explicam tudo para mim. Essa escritora, ela se baseou numa experiência maluca que ela teve, tá? Ela foi num evento, né, numa festa. Escritora, tá? Ela é escritora. Ela foi num evento e um cara começou a explicar para ela um livro. Só que o livro, ela que escreveu, ela era autora do livro. Então, para vocês entenderem como é que é, né? Como o homem subestima a mulher, né? O homem acha que só ele sabe, só ele tem o conhecimento, tá? Então, ele se vê no direito de ficar explicando tudo para a mulher como se ela não soubesse nada e só ele sabe. Então, agora, gente, a gente tem já definido esse termo, que é um termo, né, que é o termo que caracteriza um comportamento machista dos homens em quererem ficar explicando coisas para as mulheres, tá? Sobre todos os assuntos, inclusive nos treinos, a gente vai encontrar isso muito
Muito comum isso, infelizmente, muito comum. O homem querendo explicar técnicas para a mulher, ele vai treinar com você, fica explicando a técnica, fica explicando como é que você tem que fazer, tá? Como se você não soubesse fazer e como se ele fosse o sensei. Como se ele fosse o sensei, ele se coloca no patamar do sensei, tá? Então é isso, gente. Vamos aprender um pouco com esses termos e vamos tentar mudar um pouco, né, os comportamentos machistas dos homens, tá? E quando nós mulheres formos treinar com os homens, a gente tem que chamar a atenção dele, tá? A gente tem que falar esse termo, explicar, olha, você tá tendo um comportamento machista, e se eu quiser alguma explicação, eu peço para a liderança, tá? Que não é você. Bom, é isso, gente. Nós falaremos de outros termos para vocês entenderem o quanto tem de machismo nos dojos de artes marciais. O quanto tem. Então, assim, não dá para uma mulher falar que não tem machismo no dojo dela. Em todos os dojos tem machismo, né? Em todos, aliás, não só dojos, em todos os lugares. Supermercado, todo lugar que a gente vá, na rua, na escola, tem machismo, porque os homens são machistas, e a gente vive numa sociedade machista, tá? Então, a gente tem que entender o que é machismo, o que não é, entender esses termos, né? Pra gente poder mudar as coisas, chamar a atenção do homem, tá? Falar, ó, você tá sendo machista, entendeu? Se eu quiser saber de alguma coisa, eu pergunto pro sensei, não pra você, tá? Você não é, né? Você não é o porta-voz, tá? Não é você que fala se é isso ou aquilo, tá? Porque a gente tem que chamar realmente a atenção dos homens, tá? Eles têm que mudar o comportamento deles e entender o que eles fazem de machista, né? Porque o machismo neles está enraizado. Bom, é isso, gente. Nós falaremos de outros termos, tá? Hoje nós falamos do mansplain, que é o homem querendo explicar tudo para a mulher como se ele soubesse e a mulher não soubesse de nada. Comportamento muito comum no dojo, tenho certeza que vocês já passaram por isso. E agora vocês sabem que tem machismo no dojo de vocês e vocês têm que se situar e botar esses homens nos lugares deles, tá bom? É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.